A Rússia não está aprendendo a lição. Mais uma vez, Putin ordenou que suas tropas marchassem para Sloviansk. Aquela localidade é um inferno. Uma zona de morte. Soldados russos são enviados para morrer, enquanto seu líder lhes ordena lançar seus corpos contra uma cidade que nunca dorme. E aconteceu de novo. A Ucrânia armou a armadilha. A Rússia achou que tinha rompido a linha de frente de Sloviansk, só para cair na armadilha. A Ucrânia destroçou todos os soldados russos que receberam ordem de avançar direto para o inferno. O desastre da Rússia em Sloviansk começou com mais um avanço. De 1º a 2 de agosto, a Rússia lançou uma série de operações ofensivas na direção de Sloviansk, dependendo fortemente dos avanços que havia feito anteriormente, para formar uma espécie de saliência na direção de Sloviansk. O ataque não pareceu ser contra a cidade. Mapas de combate indicam que essa ofensiva ocorreu a cerca de 15 quilômetros de Sloviansk. No entanto, essa distância é relevante. Isso mostra que a Rússia colocou Sloviansk ao alcance da artilharia e pode usar drones FPV para atacar a cidade, tentando criar uma zona de morte fora dos limites da localidade. Então, a estratégia russa era simples: aproveitar o saliente que já havia criado, tentando seguir sob cobertura dos próprios drones FPV. Esse saliente é um termo para qualquer posição militar que se projeta no território inimigo. Era a chave para o ataque russo. Estabelecido na região de Kalanik, ele avança para a zona cinzenta ao redor de Sloviansk, na qual tanto unidades de infiltração russas quanto unidades ucranianas estabeleceram posições. Ninguém ocupa as zonas cinzentas. Essas zonas se estendem por quilômetros e concentram a maioria dos combates, mas não como você imagina. Não há avanços significativos na linha de frente, nem ataques mecanizados em grande escala. Normalmente, unidades russas se infiltram enquanto unidades ucranianas realizam missões de busca e destruição. Drones estão em todos os lugares. Foi em uma dessas zonas cinzentas que a Rússia criou o saliente em direção a Sloviansk. Por um lado, esse saliente beneficiava a Rússia. Ele era uma brecha nas linhas de frente que a Rússia podia explorar. Seguindo ao longo de uma estrada, permitia que eles avançassem em ambas as direções por uma faixa de terra arborizada, nos arredores de Sloviansk, oferecendo uma boa cobertura. Isso facilita a logística, permitindo que a Rússia leve soldados e suprimentos mais próximos da linha de frente, antes de entrarem nas zonas cinzentas, para tentar atacar Sloviansk. Do saliente, infiltradores russos se espalham pela zona cinzenta, tentando criar cabeças de ponte para outras tropas seguirem, assim ampliando o saliente e abrindo um buraco maior na linha de frente. Era isso que a Rússia tentava perto de Sloviansk, mas havia outro aspecto em jogo. O saliente era importante, mas mostrava que a Rússia controlava só uma faixa de 2 quilômetros, por onde passavam soldados e suprimentos. A área estava ao alcance dos drones e artilharia da Ucrânia. O saliente também causa outros problemas. As forças russas haviam rompido a linha de frente, mas isso também significa que os movimentos da Rússia pelo saliente estão cercados por 3 lados. Tudo o que a Ucrânia precisa fazer para rastrear os movimentos da Rússia por esse saliente é usar algumas de suas legiões de drones de reconhecimento. A cobertura ajudaria os soldados de Putin, mas por pouco tempo. Os olhos no céu estavam sempre vigiando, e eles registraram a Rússia tentando preparar um ataque a Sloviansk por meio desse saliente. A Ucrânia continuou observando. Ela esperou pela oportunidade perfeita. Então, a Ucrânia atacou. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, fornece os detalhes disponíveis. A Ucrânia iniciou um forte contra-ataque na região de Sloviansk, mirando o saliente e tropas russas, que tentavam avançar a partir da saliência no campo de batalha. Esse contra-ataque ocorreu perto de Ryol Alexandrovka e foi confirmado por blogueiros militares russos, segundo relata o ISW. O resultado foi a destruição total da ofensiva de Sloviansk que as tropas russas preparavam. Ao final do contra-ataque da Ucrânia, a Rússia foi empurrada de volta da zona cinzenta sem fazer absolutamente nenhum avanço e provavelmente perdendo algumas de suas unidades de infiltração. O esforço no saliente foi contido e a Rússia ficou devastada. Esse esforço no saliente foi, na verdade, um dos exemplos mais impressionantes de avanço russo que vimos nos últimos anos. Impressionante é relativo aqui. Ainda assim, as forças da Rússia conseguiram avançar cerca de 6 quilômetros em direção a Sloviansk em cerca de 2 semanas, o que é um ritmo de avanço que supera em muito qualquer outra coisa que tenha acontecido nas linhas de frente nos últimos meses. Não é algo grande, nenhum avanço atual da Rússia é, mas foi o suficiente para criar o potencial para um ataque. E a Rússia tentou aproveitar esse potencial. A Ucrânia deteve os soldados de Putin, atraindo-os para uma armadilha criada por eles antes de atacar a saliência. A Rússia novamente não aprendeu a lição de Sloviansk. Esse assentamento e seu entorno são um inferno para as forças russas. Ainda assim, eles tentam avançar. Putin exige isso.
Nem as tentativas desesperadas da Rússia de usar bombas planadoras em Sloviansk têm o efeito esperado pelo Kremlin. Sloviansk tem sido um alvo há muito tempo. Em 30 de março, a New Voice of Ukraine relatava que a grande ofensiva russa de primavera que prepararia o colapso de Donetsk em 2026 estagnou perto de Sloviansk. A Rússia tem tentado avançar pelo leste, apenas para dar de cara com a barreira de uma vasta zona de extermínio ucraniana, repleta de trincheiras, arame farpado e um suprimento aparentemente infinito de drones. A situação deixou a Rússia só uma opção para atacar a área urbana de Sloviansk e Kramatorsk. O ataque esperado de todos os lados virou a Rússia apenas jogando carne de canhão do terceiro exército de armas combinadas nas zonas de extermínio, sem apoio pelos flancos. Isso ainda não mudou, como vemos pela saliência cercada pela Ucrânia por todos os lados. Analistas disseram que a decisão da Rússia de avançar sem apoio pelos flancos resultaria em perdas muito altas para poucos ganhos. Eles estavam certos. Até 1º de julho, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, já havia reunido dados suficientes para mostrar como a taxa de avanço da Rússia era lamentável com essa estratégia. O veículo observou que no período entre dezembro de 2025 e junho de 2026, as forças russas avançaram apenas 15 quilômetros na direção de Sloviansk, atingindo uma taxa diária de avanço de cerca de 90 metros por dia. Só o Usain Bolt cobriria essa distância em 10 ou 15 segundos correndo. Mas a Rússia levou um dia inteiro para avançar essa distância, por mais de 6 meses consecutivos. Ainda assim, as forças russas permaneceram cerca de 20 quilômetros a leste de Sloviansk. Com base nesse ritmo de avanço, a Rússia levaria mais 222 dias só para chegar aos arredores da cidade. Em outras palavras, só no início de 2027 é que a Rússia estará em posição de realmente tentar um verdadeiro ataque. E toda vez que vemos algo como o que acabou de acontecer no início de agosto, as forças da Rússia são obrigadas a recuar. O analista militar Clement Molan resumiu a situação fora de Sloviansk e em boa parte da linha de frente em uma postagem no X em 31 de julho, dizendo que os campos do leste da Ucrânia lembram um tabuleiro de xadrez. Trincheiras estão por toda parte, junto com outras fortificações que basicamente dividiram o território fora de Sloviansk em quadrados separados, que a Ucrânia transformou em zonas mortais infestadas de drones. Só em 2026, a Ucrânia cavou mais de 3.800 quilômetros dessas trincheiras, e provavelmente está cavando ainda mais. Cada trincheira foi feita para barrar o avanço russo com tanques e blindados. Os soldados devem se infiltrar a pé. Eles precisam percorrer essas trincheiras para chegar onde receberam ordem de ir. A Ucrânia montou um tabuleiro de xadrez defensivo, com drones em cada quadrado, atacando soldados russos que aparecem. Supomos que haverá outras defesas, como artilharia atacando soldados russos canalizados para a posição pelas trincheiras, e esquadrões de busca e destruição em patrulha constante. Essa é a situação criada pela Ucrânia perto de Sloviansk, uma armadilha atrás da outra, e as forças russas só conseguem tropeçar nelas. Diante do fracasso das últimas tentativas, a Rússia recorre novamente a uma estratégia já conhecida para buscar condições mais favoráveis. Bombas planadoras são lançadas em massa. Segundo o ISW, Vadim Liak, chefe da administração militar de Sloviansk, afirmou que a Rússia lançou uma bomba planadora, FAB-250, contra Sloviansk na manhã de 2 de agosto, provavelmente para apoiar o ataque que o contra-contra-ataque da Ucrânia conseguiu impedir. Essa não é uma estratégia nova para a Rússia. O uso de bombas planadoras não visa só moldar o campo de batalha. A Rússia busca causar caos com essas armas e não se importa em matar civis para isso. Uma semana antes do fracasso do ataque russo, a RBC Ukraine informou que a Rússia realizou 3 ataques com bombas planadoras contra Sloviansk em 24 horas, até 24 de julho, ferindo 16 pessoas, incluindo uma criança. Esse é o objetivo de Putin e seu exército. Se não avançam por terra, aterrorizam pelo ar. Francamente, essa parece ser a única estratégia eficaz que restou à Rússia. Mas as bombas planadoras não ajudaram as forças terrestres russas em 1 e 2 de agosto. A Ucrânia derrotou essas forças, enfraquecendo a saliência e fazendo com que a Rússia tivesse que repensar sua estratégia. Qualquer ataque a Sloviansk agora significa morte para as tropas russas. A pergunta precisa ser feita: por que Putin segue ordenando esses ataques? A resposta para essa pergunta será revelada em breve. Mas antes disso, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Sloviansk é importante por uma razão simples.
Ela integra o cinturão de fortalezas de Donetsk, que a Rússia precisa destruir para capturar Donetsk e toda a região de Donbas, desejada por Putin desde o início de sua campanha de agressão em 2014. Esse cinturão é uma concentração de 4 cidades que se estendem por uma linha de 50 quilômetros ao longo da rodovia H20 em Donetsk. Antes da invasão de Putin, essas 4 cidades somavam 380 mil habitantes, sendo Sloviansk a maior das 4, com uma população antes da guerra de 105 mil habitantes, segundo relata o ISW. A Ucrânia passou mais de uma década fortificando todas essas 4 cidades, desde que Putin iniciou sua campanha de agressão em 2014. Cada uma tem tantas defesas que tomar esse cinturão de fortalezas é mais difícil que qualquer conquista estratégica da Rússia desde o avanço inicial em fevereiro e março de 2022. A região do cinturão de fortalezas é mais de 7 vezes maior que Pokrovsk, que a Rússia levou bem mais de um ano para capturar. É cerca de 4 vezes maior que Bakhmut, cuja batalha foi uma das mais sangrentas que já vimos até agora durante a guerra. Sloviansk tem importância simbólica e estratégica para a Rússia. Foi nesta cidade que Putin conseguiu estabelecer sua primeira cabeça de ponte pró-Rússia em 2014, segundo a DW. Separatistas locais chegaram a controlar Sloviansk por pouco tempo com o apoio da inteligência russa, em 2014. Para Putin, Sloviansk comprova suas alegações de que russos e ucranianos são um povo e que a Ucrânia quer se tornar parte da Rússia, sendo barrada só pelo regime em Kiev. Tomar Sloviansk concluiria o que a Rússia iniciou há mais de uma década. No contexto da guerra de 4 anos e meio, o que já desmente todas as alegações simbólicas de Putin, Sloviansk também oferece acesso à rodovia M03. Essa rodovia conecta Kiev a Kharkiv, segue para Donetsk e termina em Rostov-do-Don, na Rússia. Se a Rússia controlar essa rodovia, pode cortar o acesso da Ucrânia ao noroeste, isolando Sloviansk e impedindo a Ucrânia de usar a rodovia para levar tropas e suprimentos a Donetsk. A Ucrânia teria dificuldade para retirar soldados de Donetsk, permitindo que a Rússia ataque forças cada vez mais exaustas. Assim, faz sentido que a Rússia siga atacando em direção a Sloviansk, mesmo com tantas mortes e caindo repetidamente em armadilhas ao pensar ter rompido a linha de frente. O plano russo é simples. Primeiro, tomar Liman, que a agência TASS disse ter sido capturada no fim de julho. A partir de Lyman, a Rússia avança para dentro de Sloviansk e a atravessa, o que por sua vez dá à Rússia a capacidade de lançar ataques contra Kramatorsk. A Rússia afirma que completou o primeiro passo dessa estratégia. No entanto, uma reportagem do Milto, dia 4 de agosto, na Euromaidan Press, sugere o contrário. Como de costume, quando a Rússia diz ter capturado uma localidade, na verdade apenas unidades de infiltração entraram, sem controle total estabelecido. A Rússia ainda não está consolidada em Liman, diz Viktor Trukobov, porta-voz das forças conjuntas da Ucrânia. Enquanto a Rússia não se firmar, qualquer ataque a Sloviansk terá o mesmo resultado do ataque ocorrido nos dias 1º e 2 de agosto, porque a Rússia não possui base de lançamento adequada para lançar ataques bem-sucedidos contra a cidade do cinturão de fortalezas. Essa é a situação da Rússia em Sloviansk agora. Ela seguirá atacando, mas ainda está longe de alcançar as fronteiras da cidade, muito menos capturá-la. Podemos olhar para isso como um microcosmo do que está acontecendo em Donetsk como um todo. A situação continua igual. A Rússia avança, mas não vai muito longe. A Rússia planeja ocupar toda Donetsk até o fim de 2026. Esse plano fracassou, pois os avanços são tão lentos que já será sorte se chegarem à periferia de Sloviansk até o fim do ano, muito menos tomar as demais cidades fortificadas. Já falamos sobre como o avanço russo para essa cidade tem sido lento. Em Donetsk e em toda a Ucrânia, a situação parece ainda pior. Segundo a avaliação de 1º de agosto sobre a campanha russa em julho, o ISW observou que a Rússia conseguiu avançar impressionantes 37,8 km² na Ucrânia, atingindo uma média de 1,22 km² por dia. Segundo o Instituto de Pesquisa, esse território é menor que Manhattan. Boa notícia para a Rússia! Julho foi o segundo mês seguido em que as forças de Putin tiveram ganho territorial líquido na Ucrânia. Junho apresentou um avanço semelhante, porém menor, de 30,02 km², enquanto abril e maio, juntos, fizeram com que a Rússia perdesse quase 400 km² de território. Então, a Rússia ainda está tentando recuperar as perdas que sofreu no início de 2026. Até agora, compensou cerca de metade das perdas de abril. Isso não é bom para a nação que deveria avançar agressivamente por Donetsk. O ritmo lento fica ainda mais claro ao considerar as perdas da Rússia em julho. Em 3 de agosto, o Kyiv Independent informou que essas perdas somaram 42.860 soldados, mortos ou feridos, o que é um recorde e tanto para 2026.
O recorde anterior foi em junho, quando a Rússia perdeu 39.290 de seus soldados. Isso significa que a Rússia sacrificou mais de 1.130 soldados para cada quilômetro quadrado ocupado durante o mês. O cinturão de fortalezas cumpre seu papel, e os defensores de Slaviansk mostraram eficácia nos dias 1 e 2 de agosto. Conquistar toda a região de Donetsk até o fim de 2026 é impossível. A única maneira disso acontecer seria se todos os defensores da Ucrânia decidissem ao mesmo tempo simplesmente parar de lutar. E devido à incompetência dos soldados russos, nem confiamos que depor as armas garantiria que a Rússia tomasse o cinturão de fortalezas até o fim do ano. Deixando os insultos de lado, o ritmo de avanço que vimos em junho e julho é tão lento que o analista de inteligência de fonte aberta, Deep State, diz que a Rússia não conseguirá nem capturar Donetsk em 2027, quanto mais em 2026. A única chance de mudar essa previsão ruim para a Rússia é se Putin de fato confirmar os rumores de que está se preparando para mobilizar 500 mil soldados russos após as eleições da Duma estatal em setembro. Essa é a situação lamentável do líder da Rússia atualmente. Ele não consegue tomar Donetsk quando disse que conseguiria, e a única maneira de fazer o impossível parecer plausível seria fazendo justamente aquilo que ele repetidamente prometeu que não faria. Nada disso os soldados que a Rússia sacrificou perto de Sloviansk. Eles receberam ordens para avançar direto para o inferno. E foi exatamente isso que encontraram. O contra-ataque ucraniano em Sloviansk revela pouco sobre a situação real da linha de frente russa em Donbas. Essa linha está à beira do colapso, enquanto a Rússia pede até 2 batalhões por dia devido à obsessão obtusa de Putin. O exército russo não consegue capturar Donetsk. Veja nosso vídeo para entender a gravidade desse fracasso. Se gostou, inscreva-se no Programa Militar, onde analisamos a realidade do que está acontecendo na guerra da Ucrânia todos os dias. E obrigado por assistir.